O tema de hoje é a Carta de Jesus Cristo à Igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A Igreja de Cristo vivia em uma cidade chamada Esmirna. Esmirna não era o nome da igreja, mas o nome da cidade onde a igreja estava. O nome Esmirna quer dizer mirra. A mirra tem propriedades terapêuticas e aromáticas. E eu te pergunto, o aroma da mirra do mundo cheira e preserva o quê? O povo quer que suas ideologias, seus desejos, seus pecados, suas cobiças e suas festas carnais sejam preservadas. Afogam suas mágoas e frustrações no prazer destruidor do pecado. Celebram suas conquistas no prazer momentâneo da iniquidade e por isso não aceitam qualquer mensagem que seja contrária a essas aspirações. Seus apetites devem ser satisfeitos a qualquer preço. Desde a antiguidade, vemos o povo de Israel invejar as nações pagãs porque seus deuses eram promíscuos. Na verdade, o culto a esses deuses era a prática do pecado. Era exatamente o que eles mais desejavam. A igreja mundana também tem suas técnicas de satisfação pessoal para os seus adeptos. Talvez não tão escancaradas como as do mundo, mas ela tem usado de suas artimanhas para associar fé, misticismo e satisfação pessoal. Isso tem se tornado nesses últimos dias muito evidente. Em resumo, o poder terapêutico do mundo é entorpecedor e fatal. Mas quem na verdade recebeu do Senhor o poder benéfico para a saúde do homem é a verdadeira Igreja de Cristo, porque a sua mensagem é divina e imutável. O Senhor Jesus disse em Mateus 5, no versículo 13 ao 16, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, diz assim, Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim, E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Qual o motivo da perseguição à Igreja de Cristo? A incompatibilidade dos reinos. O reino de Deus e o reino das trevas são opostos, inimigos sem tréguas, sem acordos, muito menos sem nenhuma semelhança. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim, E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
Há uma enorme dificuldade por parte da própria Igreja dos países democráticos entenderem e aceitarem que há uma tremenda incompatibilidade entre a Igreja de Cristo e o mundo, e por isso é impossível haver comunhão. A Igreja moderna se sente profundamente desconfortável e incomodada com isso. Ela quer ser aceita pelo mundo, ou pelo menos ser vista por ele, sem tanta discriminação. As críticas e as perseguições são claramente descritas nas Escrituras como algo inevitável, porque são reinos com regras e propósitos diferentes. São reinos inspirados e liderados por reis opostos. Basta ver as leis que são aprovadas nos nossos dias. Leis que afrontam as Escrituras. Mas a Igreja, ela foi instituída para ser luz. E a luz tudo manifesta. Isso quer dizer oposição. E com a oposição vem a reação. Precisamos entender isso. Se quisermos pregar o Evangelho de Cristo, vamos confrontar o mundo e todo o seu sistema. O Evangelho da prosperidade também se choca com isso. Onde ficam os cultos da vitória? As campanhas da prosperidade? As frases de efeitos, tais como não abra mão dos seus sonhos, receba vitória para a tua vida, o melhor de Deus ainda está por vir. A perseguição é o resultado da incompatibilidade que há entre Cristo e o Deus desse mundo, entre a Igreja de Cristo e o sistema mundano. Quanto mais a Igreja incomodar, mais ela sofrerá retaliações. Quanto mais eficaz ela for, mais oposições haverá contra ela. Quanto mais fiel a Cristo ela for, mais ira do mundo ela despertará. Conflitos e perseguições fazem parte da vida daqueles que querem ser fiéis a Cristo, exatamente por causa das divergências de regras, hábitos e propósitos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 ao 16, diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas, se compadece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Observe que o apóstolo Pedro diz, não estranheis. Essa palavra no grego quer dizer, não fiquem chocados, não fiquem espantados como se isso fosse uma novidade. Vocês foram avisados, todo cristão sabe que padecerá a perseguição, que a aflição ela virá, que a mensagem da igreja ela vai confrontar com os prazeres do mundo, com as ideologias do mundo. E o apóstolo Pedro disse, não fiquem admirados, não fiquem escandalizados, porque a perseguição é parte da missão da igreja. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18 e 19, diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Essa palavra odiar, ela tem um sentido de perseguir com ódio. Observe que não se trata só de um sentimento de ódio, mas um sentimento acompanhado por uma ação. Só que hoje essa mensagem não enche igreja e nem os bolsos desses pregadores. Essa mensagem não pode atrair as almas que estão, na verdade, famintas de si mesmas, famintas de seus próprios objetivos, de seus próprios projetos, de suas próprias aspirações.
Não será essa a igreja que o Senhor virá buscar. Essa é a igreja do mundo, a igreja apóstata, idólatra, prostituta, mundana e amante de si mesma. Você está entendendo, irmão? Este evangelho de hoje prega exatamente o contrário, e é por isso que ela faz parte de um grande sistema contra as almas. Ressuscite seus sonhos, Deus vai realizar seus projetos, Ele te dará casa, casamento, status, carro e tudo mais. Faça campanhas, deposite no altar, e Deus vai ter que te honrar. Esses pregadores da autoestima e da prosperidade nunca foram enviados do Senhor. Eles pregam exatamente o contrário do que Jesus nos ensinou. São malditos, são anátemas, porque desvirtuam a mente do povo de Deus do verdadeiro alvo. Ser testemunha é, em primeiro lugar, ser mártir. É morrer. É renunciar à própria vida e, se preciso for, morrer por Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje, está muito mais fácil para os governantes controlar os cristãos verdadeiros. Se na época antiga a carnificina foi terrível, como fugir do controle deste mundo aparelhado com tanta tecnologia? CPFs registrados, carteira de motorista, vistorias, celulares, e-mails, internet, sinal de Wi-Fi, chips, biometria, vacinas, cadastro único, etc. Hoje, os governantes têm condições de achar um cristão com muito mais facilidade em qualquer parte desse mundo. Igrejas registradas, rol de membros, igrejas envolvidas na política e tudo mais. Hoje, também temos a igreja de Esmirna. Nossos irmãos em muitas nações estão resistindo até o sangue. Hoje, há mais de 70 países onde a perseguição aos cristãos chega ao extremo e o mundo ignora. Nossos irmãos são mortos por Jesus. Os 3 primeiros países colocados no ranking de perseguição aos cristãos são Coreia do Norte, Afeganistão e Somália. Cristãos são punidos com a morte. Na Índia, país que ocupa a 10ª posição em perseguição, o atual governo já declarou abertamente a sua intenção em eliminar os seguidores de Cristo até o ano 2021. 1 em cada 8 cristãos no mundo sofre atos de perseguição por causa de sua fé, ou seja, cerca de 260 milhões de pessoas em 73 países. 45 milhões foram mortos só no século XX sobre as grandes revoluções e regimes totalitários. De acordo com os institutos e agências missionárias, esses números variam e crescem assustadoramente em nossos dias. Calcula-se que de 75% a 80% de toda a perseguição religiosa no planeta se dá contra os cristãos. China, Arábia Saudita e tantos outros são como a Roma antiga dos imperadores. Não suportam a mensagem da cruz de Cristo. Calcula-se que aproximadamente há 100 mil assassinatos por ano de cristãos, exclusivamente por não abandonarem a sua fé em Jesus. Significa que, em média, um cristão é torturado e assassinado a cada 5 minutos por causa de sua fé. Oremos pela igreja perseguida, oremos pelos nossos irmãos. A cidade de Esmirna havia rejeitado a mensagem da igreja do Senhor. Esmirna tinha o seu próprio perfume e o seu próprio efeito curativo para as suas mágoas e dores. Era uma cidade que se afogava em suas devassidões. Ela não queria a eficácia da mensagem curadora de Cristo. E isso também é uma realidade no mundo de hoje. Esta geração também não quer a mensagem da cruz. Prefere viver em seus deleites, se embriaga em suas devassidões, e é por isso que a igreja infiel lhes oferece um evangelho anátema. O preço da igreja de Esmirna por ter sido fiel foi a perseguição e a morte. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, diz: Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Em nossos dias, também temos a igreja de Esmirna. Na Coreia do Norte, China, Turquia, Índia, Indonésia, Egito e tantos outros, nossos irmãos são perseguidos, torturados e mortos de forma cruel por causa do Evangelho.
Os países chamados democráticos, incluindo o Brasil, os Estados Unidos e até o Vaticano na pessoa do Papa, estão mais preocupados com a Amazônia, com o meio ambiente, do que com os cristãos. E ainda dizem que alguns desses países, violadores dos direitos humanos, são seus grandes parceiros econômicos. E eu pergunto, como fazer parceria com nações que massacram os cristãos? Nações que violam todos os dias os chamados direitos humanos. Sabe por que fazem isso? Porque o mundo odeia a mensagem da cruz. Para eles, valem muito mais as árvores e as riquezas da Amazônia do que milhares de cristãos vivos. Este mundo serve a Mamon. Mas a Igreja de Cristo não precisa deles. A Igreja de Cristo está com a sua mente fixa na eternidade além. Ela não espera nada desse mundo, nem desses governantes. O seu Senhor lhes prometeu uma pátria celestial. Ele lhes prometeu vida eterna. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9, fala sobre a sinagoga de Satanás. As sinagogas surgiram quando o povo judeu tinha sido levado para o exílio. Antes, o templo era o único lugar de adoração e reunião dos judeus. Mas quando o templo foi destruído e o povo levado para a Babilônia, eles não podiam mais se reunir lá em Jerusalém. Para não perder sua religião, os judeus criaram sinagogas onde liam as Escrituras e louvavam a Deus. Era para isso que deveriam existir. É lamentável como certos lugares, cujos nomes até fazem referências a Deus, mas na verdade são habitações de espíritos imundos e esconderijos de lobos. Lembre-se, se uma igreja local não existir para servir e para ser fiel ao Senhor, ela será o melhor lugar para pecar, para enriquecer e esconder lobos cruéis. Basta você examinar o Velho Testamento e poderá constatar como os sacerdotes e falsos profetas faziam naquela época. A história da igreja também está repleta desses exemplos. E eu te pergunto, você acha que essa igreja mundana vai fazer resistência ao sistema do anticristo quando ele se manifestar ao mundo? O mundo e a igreja mundana servem ao mesmo Deus, ao mesmo propósito. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 2, o Senhor Jesus disse: Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. A igreja apóstata, o sistema religioso, fará uma aliança com o sistema do mundo para perseguir os fiéis, para fazer com que os fiéis se dobrem diante das suas ordens e do seu sistema. E, consequentemente, pela sua resistência, a igreja sofrerá torturas e perseguições. Hoje, isso é uma realidade nos países onde os nossos irmãos são perseguidos e torturados. Basta você procurar a lista dos países onde os direitos dos nossos irmãos são violados todos os dias. No versículo 10 de Apocalipse capítulo 2 diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O versículo 10 é uma mensagem muito difícil de aceitar, muito desconfortável aos ouvidos de qualquer um. Ao contrário do que muitos de nós gostaríamos de ouvir, a igreja de Esmirna não ouviu uma promessa de livramento. Nada temas das coisas que hás de padecer. Mas como não temer diante da morte e da tortura? Saiba que a verdadeira igreja de Cristo não terá o apoio de ninguém deste mundo, de nenhuma organização ou governo. Ela deverá estar firmada e apoiada somente em Cristo, que lhe garante a coroa da vida eterna. A única forma de estar preparada para o inevitável é fixar a mente na eternidade com Cristo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, nada neste mundo, por pior que seja, será para sempre. O homem pode viver 100 anos, ter uma vida regalada de alegrias ou ter uma vida de apertos e dores, mas tudo vai passar. A igreja deveria fixar sua mente e seu coração nessas verdades sagradas. Ela vai conhecer o sofrimento e a morte, mas por fim herdará a vida eterna. A coroa da vida lhe será dada. E o mundo? Prazer momentâneo e depois somente sofrimento eterno. Tereis uma tribulação de 10 dias.
A palavra grega para tribulação quer dizer ato de prensar, pressão, opressão, tribulação, angústia, dilemas, vem de pressionar com firmeza, caminho comprimido. Jesus afirma que a igreja iria passar por grandes dificuldades. 10 dias. Se os 10 dias são proféticos, podemos observar como, por exemplo, em Levíticos, capítulo 25, versículo 8, e Daniel 9, 24 e 27, que na linguagem profética, para cada um dia se refere a um ano. Então chegamos ao governo de Diocleciano, no ano 284 a 305, onde foi a maior de todas as perseguições. Neste período, muitos dos escritos sagrados foram queimados. O propósito do imperador era varrer tudo aquilo que fizesse referência a Jesus e aos seus escritos. Foi a época mais sangrenta da história e se estendeu por 10 longos anos. Alguns até acreditam que os originais dos apóstolos podem ter sido queimados nessa perseguição. Se Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 95, como o Senhor faria referências a Diocleciano, no ano 284 a 305? Lembre-se de que Apocalipse é um livro profético e que a sua mensagem não se limita somente à igreja do tempo de João. Sua mensagem também era para os cristãos do fim. Por ter sido essa perseguição a mais sangrenta, isso a torna um exemplo de que a perseguição contra a verdadeira igreja de Cristo nos últimos dias irá aumentar e chegar a grandes proporções. E isso já pode ser visto claramente em nossos dias em muitos países. A mensagem de Jesus é de que a igreja deveria se preparar para o pior. Porém, esses pregadores e profetas de hoje ensinam exatamente o contrário e, por consequência, muitos serão pegos de surpresa. A maioria não está sendo preparada para um longo período de dificuldades extremas. Hoje, o Deus da igreja é Mamon. O foco está nas riquezas, na egolatria. Os cultos estão totalmente direcionados às aspirações humanas e terrenas. Isso tem sido um laço para muitos. A igreja foi chamada para ser testemunha de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. A palavra Marte vem do grego, e que significa testemunha. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim, antes que a vós. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. São João, capítulo 18, versículo 20. O que é Marte? É morrer por uma causa. Não se refere somente à morte física, é muito mais que isso, é morrer para si mesmo. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ainda em São Lucas, no capítulo 14, versículo 26 e 27, diz: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer, ela é muito forte e quer dizer perseguir com ódio. Seu maior inimigo é o seu eu, e ele precisa ser vencido e não adulado. Hoje, muitos pregadores conselheiros de casais estão colocando a família acima de tudo, até da palavra de Deus. O que na verdade essas igrejas são? São falsas testemunhas. Elas servem ao diabo, que é o pai da mentira. Não podem testificar de Cristo porque elas não têm compromisso com Cristo, mas sim com as suas próprias cobiças. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36, Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. A obediência ao Evangelho traz sem dúvidas grandes conflitos de interesses familiares e pessoais. Porém, hoje a mensagem ensinada é totalmente outra. O Jesus deles restaura tudo e todos em torno de suas próprias arrogâncias e cobiças. O verdadeiro Evangelho prega que Jesus restaura sim, tudo e todos, mas conforme as regras da sua palavra.
Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, à obediência a Cristo. Como se manter firme diante de tamanha adversidade? Todo o Novo Testamento nos ensina a olharmos para o céu. Fixar a mente na eternidade com Cristo, essa é a regra número 1 para um cristão genuíno manter-se firme. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra grega para buscar tem o sentido de empenhar-se, pedir enfaticamente, procurar a fim de encontrar. E a palavra pensar tem o sentido de dirigir a mente para algo, esforçar-se, concordar, compartilhar os mesmos pontos de vista. Por qual motivo? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Só vão agir dessa forma aqueles que já tiveram um encontro real de conversão e de novo nascimento. Agora você entende por que muitos pregadores de hoje não pregam o novo nascimento e a conversão genuína? Não é à toa que um pastor disse que a sua igreja está cheia de ímpios. Essa igreja mundana não prepara ninguém para o que está por vir. Este mundo é um campo fértil para a teologia do engano e para a teologia da prosperidade. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não sei qual será ou qual foi a sua perda, mas Deus quer que você e eu olhemos para a eternidade além. Isso aqui vai passar, não será para sempre. O que nos está reservado é uma vida de gozo e de glória na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 7 diz: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E ele limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Temos por natureza o instinto de não pensarmos na morte, porque ela é desagradável. Porém, ignorarmos o fim não vai impedir que essa realidade um dia vá acontecer. Todos os dias temos notícias de mortes nos jornais. Morte de todos os tipos, seja por doenças, velhice ou por violências. Pessoas partem todos os dias para a eternidade, mesmo que tenham passado suas vidas ignorando a morte e a vida além. Os cristãos perseguidos sabem que isso vai passar. O seu sofrimento ou a sua felicidade neste mundo, as suas perdas ou os seus ganhos, tudo vai passar. A grande pergunta é: onde você vai passar a sua eternidade? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 17, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 5, diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. É tudo isto que nos espera para desfrutarmos na eternidade. Você tem absoluta certeza de que já teve uma experiência real e genuína de salvação? Você já nasceu de novo? Diz a palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Infelizmente, os pregadores de hoje, a grande maioria, dizem que o melhor de Deus na tua vida ainda está por vir. O melhor já veio, irmão. Jesus Cristo, que nos garantiu vida eterna. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Sofreu, morreu e ressuscitou dos mortos, para te dar vida eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou nos despertamos para essas grandes realidades, ou nos escandalizaremos quando formos surpreendidos por elas. Meus irmãos, hoje existe a igreja de Esmirna. Vivemos numa sociedade onde se prega direitos humanos, preservação da natureza, preservação das riquezas naturais, preservação do meio ambiente. Enquanto isso, nossos irmãos são perseguidos, maltratados, torturados e executados de uma forma tão injusta e tão cruel. Pense nisso, irmãos. A Igreja de Cristo não espera desse mundo nenhum socorro, nenhum amparo, nenhum apoio. Ela deve estar com a sua mente fixada na eternidade além, no seu Senhor que venceu a morte, que venceu o mundo, que venceu o pecado e que lhe garante vida eterna. Prepare-se, consagre-se, fixe nos valores espirituais que a palavra de Deus exalta. Preserve sua comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que dias difíceis virão. Não te enganes de que tudo vai melhorar, de que esse sistema mundano vai melhorar, de que as coisas vão se aplacar. A palavra do Senhor diz que vai piorar, que o fim está chegando e que finalmente a igreja do Senhor, ela vai ser vitoriosa, ela vai alcançar o tão esperado reino celestial. Que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.